Boa noite, graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. E os irmãos que se ponham de pé, por gentileza. Vamos dar início à nossa reunião de culto, de adoração ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Amém? Podemos ler? Está escrito no versículo 18, Mateus 13, 18, acompanhe aí. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata, e o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ele não frutifica. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por 1. Que nessa noite e ao longo da vida, o nosso coração seja esse solo onde a semente caiu e frutificou. Amém? Que o nosso coração nessa noite esteja pronto para receber a palavra, compreender a palavra e praticá-la. Amém? Que nós possamos frutificar a partir da palavra que nós vamos ouvir nessa noite, porque a palavra é a semente em nosso coração. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa e pedimos também intervenção pelos nossos irmãos que ainda estão a caminho, Senhor, para a tua casa, e pedimos que tu a protejam, Senhor, os guarde, os livra. E Senhor Jesus, você se faz presente nessa noite. E Espírito Santo, toma primazia nesse lugar, toma primazia nessa reunião e em nossas vidas. É o que nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, com
a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Do seu nome, vem, vamos celebrar, vamos festejar o nome do Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor. Vamos, Rosane. Glória a Deus. Juntos celebrar.
louve a ti, todo ser na terra e nos céus, louve a ti, louve a ti, todo ser na terra e nos céus, louve a ti, louve a ti, todo ser na terra e nos céus, louve a ti, louve a ti. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso levantar as mãos para adorar ao nosso mais uma vez, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso levantar as mãos para adorar ao nosso Aleluia! Glória ao nosso Rei! Que alegria é poder adorar o Senhor! Que privilégio! O véu já foi rasgado. Pelo sangue do Cordeiro nós entramos com confiança para adorar ao Pai em espírito e em verdade. Por isso nós vamos bendizer, exaltar o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero dizer para você que a igreja é lugar de comunhão, é lugar de alegria, é lugar de renovo, é lugar onde o Senhor ordena a bênção sobre o seu povo. E esta alegria do Senhor é que nos fortalece. Amém? Então você vai celebrar a despeito de qualquer circunstância, de qualquer enfermidade. Você vai adorá-lo pelo que Ele é. E Ele é o Deus da sua salvação. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Me alegrarei em ti, meu Deus, meu Salvador. Mesmo que a vida não floresça, mesmo que a vida traga dor, ainda assim eu cantarei, Senhor. A alegria do Senhor é minha força todo dia. Essa alegria me sustenta e me faz cantar. A alegria do Senhor é nossa força.
a vide não floresça, mesmo que a vida traga dor, ainda assim eu cantarei, Senhor. A alegria do Senhor é minha força todo dia. Essa alegria me sustenta e me faz cantar. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Se eu chorar, eu sei, meu consolo está nele que a morte venceu. Se eu cair, eu sei, ele cantará a alegria do céu. A alegria do Senhor é nossa força. 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 As palmas, irmãos. A nossa alegria está no nosso Deus. Então vamos cantar assim, ó. A alegria do Senhor é nossa força. 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 Nós temos um Deus vivo, que está exaltado, entronizado e assentado à destra do Pai, a quem nós podemos clamar, e o seu nome é Jesus. Jesus é o Senhor. Eu convido você neste momento a erguer as suas mãos aos céus, os seus olhos àquele que está glorificado sobre o trono, e clamar este nome, de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre as circunstâncias. Levante este clamor pelo único nome, para o único nome, o único que está exaltado entre os homens, o único que tem o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, o único que restaura, o único que salva, o único que liberta, o único que cura, o único que ressuscita os mortos, o único que sara as feridas da alma é Jesus. Jesus é este nome poderoso que restaura o casamento, que restaura as famílias, que restaura o amor dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós clamamos Jesus neste lugar. Este nome é soberano, suficiente e superior. E nós clamamos o poder do seu Espírito, o poder do seu Espírito, para operar sinais e milagres neste lugar, para a sua glória, para a glória do seu nome.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. O seu nome é teu nome é luz, é poderoso. Teu nome é vida, recebe a vida deste nome. Destrói cadeias, dissipa as trevas.
lindo seu aleluia. Quantos creem no poderoso nome de Jesus? Então nós vamos orar sobre todas as circunstâncias. Ele é Senhor. E não há nada demasiadamente difícil que esse Deus não possa fazer. Se você está enfrentando uma enfermidade física ou na sua alma, levante a sua mão direita. Se você está enfrentando uma enfermidade física ou na sua alma, levante a sua mão direita. Se você precisa de oração pela sua família, levante a sua mão esquerda ou outra causa. Ah, Senhor, tem gente que está levantando até os pés. São tantos problemas, Senhor, enfrentados pelo Teu povo. Mas a nossa confiança e a nossa segurança não está aqui neste mundo. Nós não olhamos para as circunstâncias, nós olhamos firmemente para aquele que está sentado sobre o trono. Aquele que ressuscita os mortos. Aquele que limpa, que purifica, que salva, que restaura. Pai, nós estamos aqui, somos o Teu povo, a Tua igreja, e nós clamamos o nome de Jesus, este nome que o Senhor exaltou acima de todo nome, este nome a quem o Senhor engrandeceu acima de todo nome, este nome que tem a autoridade suprema nos céus, na terra, debaixo da terra, este nome que expôs a ignomínia, principados, potestades, dominadores e hostes espirituais. E ao clamarmos este nome sobre toda enfermidade, sobre todos aqueles que estão padecendo de enfermidade, nós clamamos agora o nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus neste lugar, Senhor. Glorifica o nome de Jesus neste lugar, sobre toda doença física, emocional, todos os sentimentos, emoções, tudo aquilo que nós não podemos ver, mas que o Senhor conhece, que o Senhor está vendo nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cremos na cura do Senhor sobre você. Cremos em nome de Jesus, seja curado, os teus pés sejam firmados. Recebe a cura dos teus pés, meu irmão. Recebe a cura da tua coluna, minha irmã. Recebe a cura do teu sangue, minha irmã. Recebe a cura das artérias do teu coração. Toda infecção, toda inflamação, em nome de Jesus, seja curado, seja curada nas dores da sua alma, toda síndrome do pânico, em nome de Jesus, depressão, medo, seja curada em nome de Jesus. Eu clamo agora também para que haja perdão, perdão, perdão. O Senhor esteja enchendo o teu coração de amor, de perdão e de amor e de perdão e de renovo do Senhor. Que haja paz na tua casa, que haja paz no teu lar, que haja unidade no teu casamento, que haja fidelidade no teu matrimônio, que haja alegria. Espírito de Deus, restaura casamentos, famílias neste lugar, para a glória do Senhor. Renova também, Senhor, aqueles que estão abatidos,
aqueles que estão cansados, magoados, feridos. Oh, Espírito de Deus, venha trazer o consolo aos corações, venha trazer alívio e paz, porque na presença do Senhor há paz, há refrigério, há alívio. Ele tira o nosso jugo pesado e troca pelo fardo dele, que é leve, que é suave. Então que você receba, meu amado, minha amada, em nome do único nome poderoso. E este nome é o nome de Jesus. Você homem, que está preocupado com a provisão da sua casa, continue trabalhando, mas saiba que o teu provedor é o Senhor. Viu, meu irmão? O Senhor vai entrar com a providência que você está precisando. Ele é Pai. Ele é Pai. E sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Dê um abraço de amor em 5 pessoas perto de você. Se você tiver que sair do seu lugar, saia. Não deixe ninguém sem receber este abraço de amor. Oh, Jesus, Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Não há ninguém superior a Ti. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor é a fonte. Podem ficar à vontade para descer. Os presbíteros, aproveitem este momento para liberar todo o amor. Oh, glória. Os presbíteros, aproveitem este momento para liberar todo o amor. Não abraça só quem você conhece, não. Eita. Abraça quem você não conhece também. Obrigada, gente. Foi o Elson. Foi o Elson. Obrigada, Elson. Vocês saíram do lugar para abraçar quem não conhece? Só as figuras repetidas. Deixa a palavra aqui. Pode ir sentando, irmãos. Vai dando glória a Deus aí, vai dando aleluia. Vai dizendo: o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Na casa do Senhor há abundância de alegria. Eita glória. Eu vou passando pela prova, mas eu dou glória a Deus. Eu não murmuro, não. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu amo quando eu escuto vocês daqui. Quando eu escuto os glória a Deus de vocês, os aleluia. Eu digo: esse aí é da minha equipe. A gente estoura o tímpano do diabo, de tão alto que a gente grita. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, lá no inferno é choro e ranger de dentes.
Eu prefiro ir para o céu dando glória a Deus e aleluia e gritando. Tá? Eu lá quero choro e ranger de dentes, eu quero é Jesus. Irmão, mas não se preocupe, quem é calminho também vai para o céu, tá? Não é pelo grito não, te acalma, não fica já arranjando problema não. É só uma brincadeira, tá? É Jesus que salva. Eu recebi aqui a informação que eu tenho uma abençoada, querida Maria Valdiza. Cadê a Maria Valdiza? Maria, eu vi que você tá com uma bota na perna, né? Mas você consegue ficar em pé? Por favor. A Maria está aqui conosco hoje. Fica 1 minuto mais em pé. Tem uma família que eu não estava aqui quando eles estavam. Eu estava doente. Mas olha, eles foram no culto de casais. Meu irmão, fala aí, meu irmão. Foi bom ou não foi? Olha, quem respondeu foi ela, então foi bom, amado. Quem respondeu foi ela, então foi bom. Dá para vocês ficarem de pé, por favor? Esta família, eu não estava aqui quando eu acho que vocês vieram, eu estava do Dodói. Esta família, fala o nome e vai trazendo o nome para a gente, para eu falar para todo mundo. Guilherme. Mayra. Esse mesmo. Presbíteros, aqui a gente tem que fazer igual na igreja do R.S. Soares, tá? Que está difícil. E o nome dele? Enzo, eu acertei de primeira. Tu tem cara de Enzo mesmo, tem cara de que apronta. Juntar ali com Davi e com João, os abençoados da salinha, glória a Deus. As professoras que orem. Eu queria dizer para vocês que vocês nos trazem alegria com a presença de vocês. Maria Valdiza, você é motivo das nossas orações. Guilherme, família, você é motivo, vocês são motivo das nossas orações. Eu gostaria de pedir que os presbíteros, os irmãos, enchessem de novo essas pessoas de amor. 1, 2, 3 e já. Glória a Deus. Oh, glória. Pode sentar, Maria. Muito obrigada, viu? Pode sentar. Ei, Guilherme. Guilherme, marca aí na tua agenda, viu? Tu vais? Dia 17. Se em 1 hora já foi isso tudo, irmão, vai ter mais. Ei, Guilherme, tu sabe que o meu marido inventou uma história agora? Ele diz assim, a gente tem que pôr em prática tudo que a gente falou, viu? Que a gente é referencial. Aí ele chega, ele fica mandando só foto lá para o pastor Marcelo de um óleo. Um óleo assim de massagem. Tu tá sabendo dessa história, Guilherme? Vocês estão, os homens sabem dessa história? Eu não estava não nessa parte dos homens. Olha, irmãos, o encontro de casais é um encontro de edificação na palavra, de comunhão, de alegria, de quebrar paradigmas e instituir um modelo bíblico de matrimônio, de família, de casamento. Tem sido gostoso estar naquele ambiente. Eu não sei porquê, mas a gente se encontra no sábado, no domingo, os homens estão tudo sorrindo. Estão tudo felizes. Está sendo maravilhoso, irmãos. E eu creio no poder do Senhor que vai vir mais coisas, mais obras do Senhor de restauração. E vai vir muito testemunho. Então, dia 17,
vai vir o próximo encontro de casais. Já marca aí na sua agenda da igreja. Eu não vou mais me alongar. Eu vou deixar para colocar no grupo da igreja. Eu vou concorrer com o papai agora, viu? Eu estava conversando com o presbítero Alfredo, eu vou concorrer com o papai. Eu não sei quantos grupos vocês fazem parte, irmão, mas eu estou em uns 10 da igreja. Se vocês não escutarem aquela oração, ele vai mandar para o privado. Tá? Ele manda para o teu privado, Valéria. É bom vocês começarem a dizer amém, glória a Deus e aleluia, viu? Porque eu estou nos 10 grupos. Onde eu vou, está lá. Eu tenho que ficar ouvindo 10 vezes aquela oração, dizendo amém. Amém? Quem trouxe o seu dízimo e a sua oferta vai poder fazer a entrega. Quem não trouxe em espécie, mas quer ofertar e dizimar, esse é o Pix da igreja. Tá bom? Você pode ficar à vontade para ser grato ao Senhor com o seu dízimo e com as suas ofertas. Irmãos, vocês já viram ali na frente? Amanhã nós vamos estar tirando aquele resto de obra ali. A igreja já consertou aqui a frente da igreja, tá? Estamos pintando já a fachada, porque está chovendo muito, não dá para ver, né, gente? Mas a igreja está investindo e reinvestindo os dízimos e ofertas aqui entregues para manutenção e para a obra do Senhor. Amém? Então, quando você entregar, entregue com alegria, não por constrangimento, não por obrigação. Venha com alegria fazer a sua entrega ao Senhor. Só lembrando, próximo domingo é o segundo domingo do mês. Fora o Dia das Mães, o que a igreja tem no segundo domingo? Ceia, com aquele pãozinho que a irmã Ruth faz, que os irmãos querem sair comendo um monte de pãozinho. A ceia. E no dia da ceia, amados, o que nós trazemos? Alimentos da cesta básica. Então você já coloca junto com a chave do carro, com o RG, o CPF, o passaporte, a Bíblia, o celular. Pronto, o celular. Quero ver esquecer. Não coloca. A senhora não, viu, minha sogra? A senhora não, que a senhora esquece, até o celular. Tá bom? Traga com aquilo que você não vai esquecer. Amém, meus amados? O pastor vai estar aqui para cear conosco. Amém? Amém? Ele está recuperando bem. Vamos levantar? Você já vai ficar sentado um tempão. Pai, abençoamos em nome de Jesus todos os pais que têm a responsabilidade da provisão na sua casa, as mulheres, enfim, toda esta família que está aqui neste lugar e aqueles que não puderam estar. Senhor, que haja mantimento, provisão, alimento, roupa, pagamento de todas as contas. E nós te agradecemos desde já, porque cremos que portas de emprego sairão aqui deste lugar. Pessoas serão abençoadas esta semana com emprego, com provisão, com bênçãos que vêm do alto e que glorificam o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, de 2 aos 12 anos, as crianças podem ir para as salas. E você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta pode vir trazer. Você também pode se assentar e descansar para receber a palavra. Pode sentar-se. Glória a Deus. Nós já temos vários diáconos. Ei, Rosane,
Nós já temos vários diáconos e diaconisas. Amém? Dos 2 aos 12 anos. Lembrando a amada igreja que quarta-feira, 7h30 é culto de oração. Podem sentar, amadas. Podem ficar assentados. Amém, igreja? Vamos receber hoje a palavra, como eu sempre digo, do homem mais lindo da minha vida. Eu casei com um novo. Mais novo que eu, viu, irmãos? Mas não parece tanto, não. O Senhor te abençoe. O Senhor te dê graça. Que a palavra viva e poderosa do Senhor seja uma espada penetrante, que alcance mentes e corações e promova a obra de Cristo e glorifique a Cristo. Que vidas sejam tocadas, curadas e libertas pelo poderoso nome de Jesus e desta palavra que será ministrada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu amor. Depois de um elogio desse, né, Guilherme? Não vou nem falar mais nada. Vamos seguir. Amém, irmãos? Eu convido-os a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 14. Nós hoje de manhã estivemos aqui na igreja, na reunião dos presbíteros, num café da manhã maravilhoso. Todo mundo já veio para comer o cuscuz do Adevair, irmãos. Tendo a oportunidade, quando vocês forem visitá-lo, vocês dão aquela ideia assim, presbítero, Adevair, aquele cuscuzinho, dá para sair? Muito bom. Mas muito bom também estarmos em comunhão, buscando a direção do Senhor para a condução da igreja, segundo a vontade do Senhor. Então, hoje pela manhã nós estávamos aqui na igreja, em comunhão. Ontem, nós estávamos, como os irmãos sabem, né, juntamente com a liderança da IBMA Global e a Ananideu, numa reunião que é mensalmente. Nós estávamos em Ananideu, eu, minha esposa, pastor Marcelo, pastora Vera, também buscando esse relacionamento, para que possamos caminhar juntos obrigado, Carol, para o crescimento da obra de Cristo. Amém, meus queridos? Todos acharam? Se coloquem de pé, por gentileza, para que possamos ler o texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Podeis assentar. Meus queridos, Paulo
está preso. Essa é mais uma carta das 13 que Paulo escreve. São 4, ele escreve estando preso. Ele está preso em Roma e ele escreve essa carta aos Efésios. O pastor dessa igreja é Timóteo. E ele, mesmo estando preso, ele não silencia o evangelho. Ele se põe, o texto começa dizendo: por esta causa me ponho de joelhos. Eu fico imaginando, irmãos, a vida do apóstolo Paulo, um homem que é mestre da lei, ele conhece a palavra, ele é zeloso quanto ao trato, quanto ao cumprimento de tudo aquilo que outrora ele havia aprendido dos seus pais, dos seus mestres. E ele, no caminho, nós conhecemos a história de Paulo. Ele vê uma luz, cai do cavalo, e ele se converte ali. Ele passa a ver que todos aqueles pensamentos, aquela visão que ele tinha acerca de Cristo, da própria palavra, que ele com tanto zelo defendia, estavam errados, equivocados. E ele agora começa a seguir a Cristo, é instruído e orientado pelo próprio Cristo, é chamado para ser apóstolo por Cristo. Não é um título que os homens dão para ele. Quando ele vai falar acerca disso, ele diz: eu, Paulo, apóstolo, segundo a vontade de Cristo. Não é dos homens. Ele está agora, depois de passar, de perseguir o cristianismo, ele passa a ser perseguido. Ele passa agora de perseguidor a perseguido. Ele passa de ser o algoz de muitos cristãos para ser vítima por causa do amor de Cristo. Imagina a vida deste homem. E agora, ele está preso, mais uma vez. Essa aqui é a primeira prisão de Paulo. Ele é uma espécie de prisão domiciliar, em que ele está com guardas ali do imperador, com a guarda pretoriana, e ele prega para esses guardas também. Muitos deles se convertem, e ele continua recebendo visitas e falando do evangelho e escrevendo cartas. Irmãos, e nós, na nossa caminhada cristã, neste evangelho que está sendo anunciado aí no YouTube, no TikTok, no Instagram, diz que se nós estamos passando por uma vida difícil, é porque nós não estamos dando oferta suficiente. Se nós estamos passando sofrimento, é porque nós estamos na igreja errada. Se a gente não está sendo abençoado com aquele carro, com aquela casa, com aquilo que os nossos corações desejam, é porque o nosso pastor não é um homem de Deus. E eu fico pensando que este evangelho dos dias atuais, ele não encontra amparo na Bíblia. Porque se o Paulo, que escreve 13 dos 27 livros do Novo Testamento, ele que é o apóstolo dos gentios, um homem de Deus, ele passa por lutas, por dificuldades. Vamos ver aqui o que ele fala acerca deste sofrimento que está aqui em 2 Coríntios. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Efésios. Nós vamos voltar lá. 2 Coríntios 11, capítulo 24, ele diz assim, 23. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes, conta aí, irmãos, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos quase 200 chicotadas. 39, né?
vezes 5. Aí ele continua. Fui 3 vezes fustigados com varas. É a chicotada com vara. Uma vez apedrejado. Esta vez aqui, eles só pararam de apedrejá-lo. Irmãos, uma pedrada dói. Quando eles achavam que ele estava morto. Eu me lembro de uma história que aconteceu comigo, né? Um fato. Que eu estava jogando futebol, né? E aí tinha um meninozinho daqueles que não se comporta muito. Eu também não era muito comportado. Atrapalhando lá a nossa bola. E eu briguei com o menino, eu acho que eu dei tipo assim uma boladinha nele lá de leve. E daqui a pouco eu estou sentado esperando a minha vez de jogar. Eu senti uma pancada aqui que a cabeça foi para frente. Eu vi estrelinha tipo aquelas do desenho, né? Quando eu botei a mão aqui, o sangue descendo. E eu já vi o menino correndo lá mais ou menos na porta da igreja. Irmãos, ele me deu uma pedrada na cabeça. Pensa numa... Não deu nem para correr atrás dele, que eu ainda estava procurando aqui. Paulo foi apedrejado, dado como morto. Imagina, irmãos, a vida deste homem. O texto continua. Em naufrágio, 3 vezes ele naufragou. Já pensou? Eu não queria pegar um barco com Paulo, irmãos. Não podia pegar um barco que naufragava. Diz mais, uma noite e um dia passei na varoagem do mar, com um navio sem rumo, sem direção, sem saber para onde iam. E aí eles param na ilha de Malta, e aí chega lá, ninguém morre, ele é picado por uma cobra. E se nós pegarmos os que se dizem apóstolos hoje, os profetas, aqueles que são intocáveis pela dor, pelo sofrimento, aqueles que dizem nada quebrado, nada faltando, nada não sei o que lá do lugar, não se encontra um amparo bíblico para isso. E nós vemos, por causa deste falso evangelho que é anunciado, em que se exclui a palavra, em que se exclui a verdade que nós passamos lutas, nós sofremos, nós passamos dor, o copo quebra, nós passamos pelo luto. Paulo fala, mas ele diz, vamos virar aqui, o versículo 26, que diz assim, em jornadas, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, noites sem dormir, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Meus irmãos, nós passamos isso aqui? Alguma coisa parecida? E quando ele vai falar acerca disso para Timóteo, todas as coisas contribuem para o avanço do Evangelho. Paulo passando tudo isso, estando preso, ele diz assim, ele escreve uma carta e diz, por esta causa me ponho de joelhos. Eu pergunto aos irmãos, o que nos impede de orar? Às vezes, a gente passa por uma dificuldadezinha, já se revolta. Eu não vou orar mais. Eu não vou mais para a igreja. Às vezes a gente não leva nem uma pedrada que eu levei. E não foi pelo evangelho, mas foi por aprontar mesmo. Tem aqui a cicatriz até hoje. E a gente já está revoltado. O irmão não deu bom dia, boa noite ou boa tarde. Não vou mais para a igreja. Me olhou de cara feia. Está pensando o quê? E Paulo passa tudo isso. E eu queria que aqueles bispos, não sei quem, né? Aqueles que estão aí em evidência, dissessem para mim se na Bíblia deles tem isso. Porque parece que não. Só vitórias, só vitórias. Irmãos, Paulo passa por tudo isso. E mais. E mais. E ele continua entendendo quem é Cristo. Que o propósito do Evangelho não é enriquecer ninguém, tampouco dar uma vida sem dor, sem luta. Quando nós nos convertemos, o Senhor não nos coloca dentro de uma bolha e a gente fica ali
protegido de tudo. Não, irmãos, nós sofremos, nós passamos por dificuldades, temos privações. Essa é a vida cristã. Mas o Senhor nos garante que andaria conosco, nos fortaleceria, nos ajudaria a passar pelo dia mau. E a alegria, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E assim como o sol, irmãos, todas as manhãs, ele vai nascer, ele vai resplandecer, ele vai trazer a sua luz. É como que se nós olhássemos para ele e crêssemos, um dia a minha alegria retornará, porque o meu Redentor vive. Eu passarei por isso, por esse problema, por essa dificuldade, porque o Senhor é comigo. Irmãos, eu fico imaginando aquele profeta mirim que eu acho que todo mundo viu aí. Eu estou para quebrar meu celular, irmãos. Aí eu não aguento ouvir só, eu jogo para a Emily. E a Emily já não aguenta ouvir mais, está para quebrar o celular dela em mim. Eu não posso abrir aqui uma coisa que quando eu passo, lá vem esse menino, dando The King de não sei o que, meu Deus do céu. E as igrejas cheias para ouvi-lo. Ele não prega nada. Aliás, nem tem como pregar, né? Ele fica anunciando coisas que não... E as pessoas crendo naquilo, irmãos. Tomando aquilo como verdade. Como algo de Deus. Falando da alma, do coração. Sem um conhecimento bíblico. Talvez, provavelmente, nem a Bíblia ele leu, irmãos. E há um critério para aqueles que almejam o episcopado. Segundo Paulo, segundo a Bíblia, a nossa regra de fé e prática, que não seja neófito, que não seja novo na fé. Não tem como eu me converter, irmãos, e já querer. Isso está tomando conta das nossas igrejas. Essa mentira. Nós precisamos falar isso porque eu tenho certeza que vocês já, de alguma maneira, já viram isso. Isso não é espiritualidade não, irmãos. Isso não tem nada de Deus. Isso não tem nada de verdade. Onde Cristo não é glorificado, onde Cristo não é o centro, onde os homens são exaltados, Cristo não está. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não há degraus no reino de Deus. Só há 2 níveis, irmãos. Um onde Cristo está e onde toda a igreja, líderes, pastores, todos nós estamos. Ninguém é maior que ninguém. Nós somos servos de Cristo. Ele é o único digno de ser adorado, o único nome que deve ser exaltado, o único em qual nós devemos nos prostrar, porque não existe outro Deus. Foi Ele que morreu em nosso lugar. Mas, irmãos, dito isso, vamos entrar no texto lido aí, Efésios 3, a partir do versículo 14. Paulo, apesar de estar nesta condição, ele diz, por esta causa me ponho de joelhos. Irmãos, o fato de Paulo colocar isso aqui é interessante porque o judeu, ele não orava de joelho. Talvez para nós hoje é comum até nós não ajoelharmos. Mas o judeu não, o judeu orava em pé. Ele se ajoelhava em raras exceções. Jesus faz isso, em orar de joelho, pondo-se de joelho, orou. Mas isso culturalmente não era comum e não é até hoje. Você vai lá e pesquisa aí, não precisa nem ir mais, né? A gente pode pesquisar as coisas. O judeu orando lá no Muro da Lamentação, ele fica lá orando assim, orando e sai, ó. Não dá nem a costa para o muro. Você não vai ver judeu de joelho ali. Paulo está dizendo aqui, por esta razão, e aí nós vamos ver o conteúdo da pregação de Paulo, que ele se coloca de joelhos. E mesmo, irmãos, passando tudo isso, Paulo ora. E eu tenho certeza que nenhum de nós aqui passou nem um pouquinho do que ele está passando. Nós podemos estar passando alguma coisa, mas não tudo. E mesmo assim, ele não para de orar. Ele não para de anunciar o evangelho. Ele, me prenderam? Então vou ficar aqui escrevendo. Vou receber visitas e vou anunciar. Ele está com
com os seus pés e suas mãos ali, impedidos de sair de um local geográfico. Mas o seu espírito é livre. E ele continua anunciando o Evangelho. Irmãos, nós somos livres. Em Cristo Jesus, toda a cadeia espiritual foi quebrada. Fisicamente, os homens podem nos prender, mas o nosso espírito é livre. Nós podemos adorar o nosso Deus onde quer que nós estejamos. Paulo está mostrando aqui que não importa a circunstância que eu passe, nada vai me impedir de fazer a obra do Senhor. Não vai ser uma cara feia. Não vai ser porque o pastor não está lá hoje. Não vai ser porque o irmão não me deu boa tarde. Não vai ser porque eu ouvi um não. Não vai ser porque o cara disse, olha a tua vida aí, está passando o maior perrengue. Eu estou passando perrengue, mas eu estou com Cristo. E eu tenho a garantia da salvação. Paulo não olha para nada disso. E qual é o conteúdo desta oração, irmãos? Em primeiro lugar, a oração de Paulo é uma súplica por poder interior. Olha o que ele diz aqui, versículo 16, 17. Ele diz assim, pois seja assim, só um minuto aqui. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Paulo não escreve uma lamentação. Ele não diz, eu estou preso, eu queria estar aí convosco, mas não posso então, e começa a se lamentar. Não. Ele pede e ele se coloca de joelho para que Deus nos revista com poder interior. Ele não pede que os problemas externos sejam resolvidos, mas que nós sejamos cheios do Espírito Santo para enfrentar os problemas exteriores. Se o nosso espírito interior estiver fortalecido, então nós conseguiremos ter forças para resistir um dia mau, para passar por situações adversas, para passar por lutas, por perseguições. E vendo esses vídeos aí desse profeta, mesmo sem pesquisar, Mirim, sei lá, falso profeta Mirim. Alguém disse assim lá, se a igreja é enganada por um adolescente de 14 anos, imagina quando vier o anticristo. Se um adolescente consegue enganar a igreja, imagina, irmãos, quando vier o anticristo. Então, Paulo aqui, ele não está com preocupação com coisas materiais, mas com coisas espirituais. As orações de hoje são centradas no homem, na busca imediatas por cura, por problemas, e não é errado orar por isso, irmãos, mas nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. A oração de hoje é de prosperidade, é a chave da vitória, da bênção, e sei lá mais do que. É a cura instantânea. Não se fala em arrependimento, em mudança de vida, de caráter, de transformação. Não, querem mudar os homens agora subindo para a montanha e vão voltar tudo lá legendário. Vão voltar nada, irmãos. Vão só voltar um pouquinho mais sem dinheiro, porque é caro para caramba. O resto é emoção, vai passar, como tudo passa. Mas a verdade do Senhor, se estiver enraizada em nossos corações, não passará. Não passará. O poder é concedido pelo Espírito. Ele não pede alívio dos problemas, mas poder para enfrentá-los. Irmãos, nós precisamos, não é que o Senhor nos livre de tudo, porque vai chegar uma hora que nós, pelas nossas escolhas, pelo mundo que vivemos, teremos aflições. Quem nunca perdeu um ente querido aqui? Se não perdeu, meu irmão, glória a Deus. Mas nós passamos pela dor do luto, pela perda. Nós somos enganados. Nós estamos trabalhando e por causa de pessoas malignas, muitas vezes, injustamente somos demitidos. Seu sócio pode te passar a perna.
sua esposa, o seu cônjuge, pode te abandonar, mas o Senhor jamais nos abandonará. E é Ele, pelo seu Espírito, que nos fortalece para passar o dia mal. Mas em segundo lugar, a oração de Paulo é uma súplica pelo aprofundamento do amor fraternal. Leia comigo a parte B do versículo 17, que diz assim: habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em a... Meus irmãos, nós temos tentado mobilizar esta igreja para a unidade do corpo de Cristo. Nós começamos na quarta-feira passada, por iniciativa da minha queridíssima, linda esposa ali, Emily. Vamos montar aqui um grupo de mobilizadores para estar convidando outras pessoas, para estarmos aqui no culto, adorando o Senhor. Porque isso é igreja, irmãos. Nós não podemos achar que igreja aqui é só vir e sair. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Mas aí já sai daqui, quando eu consigo chegar lá na porta, já saiu a metade. Porque tem outros compromissos, a gente entende. Mas fora de domingo, tem outros dias. E nós precisamos nos preocupar com o que os irmãos estão passando. Né? Não custa nada fazer uma oração, uma ligação, dar uma palavra de bênção, mandar um zap ali para o irmão. Porque comunidade é isso, se nós somos irmãos aqui. Quem tem irmão, só a minha esposa não tem, não dá para usar ela de exemplo. Vou falar para o Márcio. Márcio, tu que tem mais irmãos aí, tu não fala com teus irmãos de vez em quando, não. Vou perguntar para o Márcio não, né, Júnior? Mas ele não fala não. Se fosse o Marcelo, tem que achar outra pessoa para dar o... Não fala não, né? Mas nós falamos com a nossa família ou não? Nós somos uma família, irmãos. Uma grande família. A igreja é isso. Então, nós precisamos nos relacionar. E se você recebeu uma ligação, lhe convidando para estar no culto aqui, quarta-feira, sinta-se privilegiado. Olha, estão lembrando de mim. Nós queremos você aqui, irmãos, para juntos estarmos orando. E eu falava do culto quarta-feira e foi assim meio que rápido. Liguei para algumas pessoas, alguns tinham outros compromissos, não podiam vir, questões de saúde, enfim. Mas veio meu tio Zé Raimundo ali, ó. Ele sempre vem, mas eu reforcei o convite. E a igreja estava aqui com muitas pessoas. Até o João ficou, pai, não é domingo que dá pouca gente? Ele queria falar quarta, né? Até o João já sabe que quarta-feira dá pouca gente. Mas, irmãos, foi maravilhoso. Aqueles que estiveram aqui, sem firula, irmãos, sem ratatatatata, sem caminhão ligando, né? Sem The King de não sei o quê, sem nada disso, irmãos. Nós sentimos, esse negócio está ruim, irmãos, passa aí, ó. Eu estou tentando me libertar disso. Lá eu começo The King, meu Deus do céu. Está difícil, irmãos. A pastora Vera disse, ele vai estar pregando e vai falar isso aí. Eu disse, pois pior que é, viu? Porque o negócio pegou aqui de um jeito aqui. Wagner, que está difícil de sair, viu? Sai em nome de Jesus. Vamos passar por um processo. Irmãos, é sério. A gente ri assim, mas é vexatório. É vergonhoso. Porque eu fico imaginando quem não é crente, vê um negócio desse aí, uma papagaiada dessa, fica imaginando, eu vou me... Mas isso aí não é a igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo adora Cristo. A igreja de Cristo serve ao Senhor. A igreja de Cristo tem comunhão entre os irmãos. A igreja de Cristo se relaciona entre si. A igreja de Cristo se preocupa com os outros. A igreja de Cristo não é egoísta. Ela ama o próximo como a si mesmo. Esse é o evangelho, irmãos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tudo se resume nisso. Tudo. Foi Cristo que disse. Essa é a igreja de Cristo. Então, nós precisamos nos preocupar com o irmãozinho do nosso lado. Da gente chegar aqui e a gente sabe o lugar de todo mundo, né, irmãos? Quando a Eurizen não vem, fica vaga aí o lugar dela. Aí,
não vê o Erizen, manda mensagem, Erizen, ó, senti sua falta. Fez até mais frio, que você não estava lá, e aí o ar-condicionado bateu só em mim. Nós precisamos disso, como igreja. A igreja só cresce se ela for saudável, se ela for unida, se ela tiver essa verdadeira fraternidade que não busca interesses pessoais. Mas às vezes, irmãos, nós precisamos de uma ligação, de uma palavra de bênção, de algo que diga, ô irmão, lembrei de você. Olha, alguém lembra de mim. A gente já ganha o dia, já fica feliz. Deus te abençoe no seu dia. Eu não sei o que você está passando, para você não ir para a igreja não, mas que o Senhor te fortaleça, te dê um dia abençoado. E domingo a gente vai se ver, ou quarta, né? Então, irmãos, igreja é isso. E Paulo ora por isso. Ele se coloca de joelhos por isso. Ele passa todo o sofrimento dele para que a igreja fosse unida. É por isso que não pode haver fofoca, irmãos. Nem ficar falando, o irmão não vem, chega atrasado, não faz nada. Quando faz é mal feito. Isso não é função nossa não, irmãos. Não é criticar, é abraçar, é acolher. E eu não estou dizendo aqui que a igreja é inclusiva, não. Não vamos interpretar errado. Mas a nossa função é essa. Amém? Quem tira o joio não somos nós, irmãos, é Cristo. Se não é de Cristo, o Senhor que vai tirar. Não te preocupa, tá bom? É o Senhor. Amém? Mas em terceiro lugar, qual é o primeiro, irmãos? Para que fortaleça o nosso espírito interior, para passar pelas lutas, pelas dificuldades. A segunda é que nós sejamos arraigados e fundamentados em amor, que diz aqui o versículo 17, e alicerçados em amor. O corpo de Cristo precisa disso. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, a oração de Paulo é uma súplica pela compreensão do amor de Cristo. Vos seja possível compreender juntamente com todos os santos, versículo 18 e 19. Leia aí comigo. Vos seja possível compreender juntamente com todos os santos. Santos aqui, irmãos, não é aquele da igreja católica, não. Mas é o que diz lá, 1 Pedro, capítulo 3,16, que diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou. Quem é que nos chamou, irmãos? Sejam vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Nós somos santos, não canonizados pelo Papa, mas porque somos imitadores de Cristo, porque lutamos contra o pecado. Então, não é santo canonizado não, irmãos, tá bom? Com todos os santos, com a igreja, compreender o quê? A largura. Qual que é a largura? O comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo passa agora a abranger algo, ele quer que nós tenhamos uma experiência de conhecer e compreender. Conhecer, compreender é algo teórico. Nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas compreender é algo, é uma experiência pessoal. Paulo não quer só que nós conheçamos na teoria, porque a carta de Efésios, ela é mais ou menos dividida assim, irmãos. Do capítulo 1 ao 4, do capítulo 1 ao 3, é a teologia, é o conhecimento. Ele fala como Cristo nos ama, como no capítulo 1, o Espírito Santo, Jesus. Ele mostra quando nós estávamos em pecado e como nós fomos convertidos. E a partir do capítulo 4 começa a prática. Conhecimento sem prática não é nada. Então, eu não posso conhecer se eu não tenho uma experiência prática, palpável. Entendam isso aqui.
E aí ele começa no capítulo 4, ele começa a dar instruções práticas acerca daquilo que ele ensinou nos capítulos 1. E ele diz, aquele que roubava não furte mais, antes trabalhe, para que tenha que dividir com o necessitado. E aí ele dá mais orientações, ele fala acerca do casamento, ele fala acerca da relação do marido com a mulher, do marido com os filhos. Então ele traz como é que nós nos enchemos do Espírito Santo de forma prática. Mas aqui ele está mostrando que nós devemos conhecer, compreender e conhecer. Então, nós compreendemos o amor de Cristo, mas nós conhecemos esse amor. Nós temos experimentado este amor. E ele faz referência com dimensões à totalidade desse amor. O amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. Todo mundo pode ser amado por Cristo. Não importa o que você fez, não importa o seu passado, não ache que você, tem gente pior que você aqui, já foi se converter, irmãos. E se não fosse Cristo em nossas vidas, ai de nós, ai de nós, ai de muitos aqui. Talvez onde nós estaríamos hoje, em um bar, com vícios, usando drogas, uma vida de promiscuidade, sabe lá mais Deus o quê. Mas graças a Deus e sua infinita bondade, Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, e impediu que nós trilhássemos esse caminho, porque não é porque nós somos bons não, irmãos, é porque o Espírito Santo nos capacita para vencer o pecado, que nós resistimos a Ele, e por isso toda a glória é do Senhor e não nossa. Então Paulo fala que Ele abrange toda a humanidade. Amém, irmãos? Suficientemente cumprido. Qual é o cumprimento? Para durar toda a eternidade. O amor de Cristo é infinito. O amor de Cristo, nós experimentaremos dele pelos séculos dos séculos, e ele não irá se esgotar, e nem toda a eternidade será suficiente para revelar essa plenitude desse amor. Olha que maravilhoso, irmãos. Mas tem mais. Ele diz, é suficientemente profundo para alcançar o mais degradado pecador. Lá em Isaías 53. Meus irmãos, o amor de Cristo pode alcançar você, o seu cônjuge, pode alcançar o seu pai, o seu filho, não importa a vida que você leva hoje, ou o que eles levam, não importa. O amor de Cristo não tem barreiras, não tem limite, não há circunstâncias que possam impedi-lo. O amor de Cristo pode alcançar o mais degradado homem, o mais profundo pecador, o mais terrível daqueles que praticam a iniquidade, podem ser convertidos se receberem este amor. Oh, glória a Deus. Ele é profundo, porque ele pode alcançar qualquer um. E ele é suficientemente alto para nos levar até o céu. Aleluia. Esse amor, ele cobre toda a terra. Não há limite geográfico para o amor de Deus. Não há barreiras que possam alcançar este amor. Ele é cumprido e ele ultrapassa a barreira geográfica. Toda a eternidade nós experimentaremos desse amor. Ele é profundo, como diz o texto aqui, para alcançar o mais vil pecador. E ele é suficientemente alto para nos conduzir até o céu. Essa é a nossa alegria, irmãos. Essa é a nossa esperança. É isso que nos fortalece a cada dia, e é por isso que Paulo, apesar de passar tudo isso na sua vida cristã, no seu ministério, no seu apostolado, aquilo que nós lemos, e mais um pouco, e apesar de tudo isso, ele diz, para mim no viver é Cristo e morrer é lucro.
Minha vida não vale nada, eu quero estar com Cristo, infinitamente melhor do que qualquer coisa que nós possamos alcançar nesta vida, era estar com Cristo pelos séculos dos séculos, experimentando deste amor. Oh, aleluia! Passaremos a eternidade contemplando o amor de Cristo, maravilhando-nos e extasiando-nos com isso. Glória a Deus. Aleluia. Mas Paulo conclui a sua oração, no versículo 20. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Meus irmãos, a capacidade de Deus de responder às orações é incrível. Porque Ele é, como é que diz o texto aqui? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas você acha que está difícil o que você está pedindo? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora colocar esse infinito aí é que é complicado. Não dá para comparar com nada. Então não é difícil, irmãos. Para Deus não tem impossível. O nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações. É um Deus que responde às orações dos seus servos. Aprove a Deus agir através da oração. Deus, quando nós oramos, irmãos, Deus responde. Não é à toa que Paulo está lá preso, mas ele diz: por esta causa me ponho de joelhos, para que a igreja fosse fortalecida interiormente, para passar dias maus, para que a igreja fosse unida, para que não houvesse divisões, facções, grupinhos, para que não houvesse panelinhas, não, mas que houvesse unidade, para que nós entendêssemos qual é o amor de Deus e o tamanho disso, para que nós entendêssemos que o nosso Deus responde a oração, e que hoje o presbítero Adevair, o Zé Raimundo, o Rafael, o Júlio, o Heráclito, qualquer um de nós que orarmos, o Senhor responderá. O nosso Deus responde orações. Diga para a pessoa do seu lado, com convicção, com certeza, o nosso Deus responde às orações. E Ele é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos. Pelo que, irmãos? Tem uma partezinha aí. Pelo poder que opera em nós. Que poder é esse? É meu? Sou homem de ferro? Homem-aranha? É isso ou não? Não. É pelo Espírito Santo que habita em nós, que opera em mim e em você. É pelo Espírito Santo que recebemos quando cremos. Fomos revestidos de poder e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto na Samaria como em toda a Judeia até os confins da terra. Nós recebemos poder para glorificar o nome daquele que nos chamou. Nós recebemos poder para exaltar aquele que transformou a nossa vida e impediu que hoje nós não estivéssemos em um bar, ou numa vala aí, bêbado, jogado pelo chão. Foi o Senhor que nos resgatou, não foi nós não, irmãos. Minha vida está boa, vou lá para aquela igreja porque eu sou bonitão. Não, irmãos, foi o Senhor que deixou você lindo. Não é aquele lindo lá, lindo não, viu? É lindo, revestido de vestes novas, sem pecado, sem mácula, sem ruga, porque Ele nos lavou com o seu sangue, e agora não tem mais mancha, não tem mais mácula, não tem mais condenação, tem vida nova, tem vida transformada, tem vida restaurada, tem vida mudada, pelo poder do Espírito Santo que opera em nós.
Aleluia, aleluia, glória a Deus. E o versículo 21, irmãos, para acabar com a teologia coach, para acabar com a ideia de que o homem tem glória, Paulo diz assim: a Ele seja a glória. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Todo o tempo a glória será somente de Jesus. A glória é dele, ele não divide, não compartilha com ninguém, é dele, somente dele. Não é de nenhum bispo, pseudo-apóstolo, falso profeta mirim, é de Jesus. Se coloque de pé, glorificando o Senhor. Aleluia. Eu não sei, irmãos, pelo que é que você precisa se colocar de joelhos, e nem o que é que tem impedido de você fazer. Mas peça que o Senhor lhe capacite interiormente para passar por dias maus, para entender e receber este amor, para estar em comunhão com a igreja, no corpo de Cristo, não somente nos cultos, mas também nos dias da semana. Que o Senhor nos ajude. Ore, irmãos, feche os seus olhos e ore, para que essa palavra esteja aplicada em nossos corações, para que tenhamos uma vida diferente. Que o seu conhecimento do amor de Deus não seja apenas teórico, mas seja prático. Que você possa experimentar desse amor, que transcende todo o entendimento, que não dá para explicar. Porque Paulo, apesar de tudo isso, e por causa deste amor, ele continua fazendo a obra, continua proclamando Cristo. Ele não se lamenta, ele não reclama, ele não murmura, ele não questiona o Senhor. Mas por que, Senhor, estou passando por tudo isso? Não, ele se sente honrado e privilegiado de passar por isso por causa de Cristo, porque vergonha e dor maior Cristo passou em nosso lugar na cruz do Calvário. Era para nós estarmos lá, mas Ele se fez maldição no seu e no meu lugar. Não há vergonha maior, irmãos. Cristo morreu por nós, para nos reconciliar com Ele, com o Pai. E que nós possamos experimentar verdadeiramente este amor. Este amor que não é filosófico, que não é emocional, mas ele é verdadeiro, ele é profundo, ele é comprido, ele é alto e ele é infinito. Que ele possa inundar o seu coração essa noite e trazendo alegria a você para suportar as lutas, as dificuldades, e para manter você de joelhos orando, não desistindo ou curvado no meio das situações. Que este amor possa transformar a sua vida. Este amor, que é a presença de Cristo em nós, possa transformar o nosso caráter, não por um encontro passageiro, mas para uma vida de mudança para a glória dele. Aleluia. Que o Senhor nos ajude, que nos conserve segundo a sua palavra, para que seu nome seja glorificado pelos séculos dos séculos. Sempre
Glória a Deus. Esse amor de Cristo ilude seu coração. Em nome de Jesus. Vão na paz, guardados, fortalecidos pelo Senhor. Os presbíteros se dirigem à porta para se despedir dos irmãos. Não saia sem cumprimentar pelo menos 3 pessoas que você não conhece. E os presbíteros, por favor, se dirijam às portas para cumprimentar os irmãos aí na saída. Vão na paz. Deus lhes conceda uma semana abençoada em nome de Jesus.